Pra quem quiser se esconder e ser mais um na multidão. Ali é onde os homens se abraçam, mas na hora de pagar o preço lavam as mãos. Ali é onde todos se encontram, mas acabam se perdendo por achar que são invencíveis. Ali não há lugar pra tristeza, pra angústia, pra dor ou pra gemidos inexprimíveis. Deus não habita mais em templos feitos por mãos de homens. Deus não será jamais acorrentado às paredes de uma religião. Deus não habita mais em templos feitos por mãos de homens. Deus não será jamais enclausurado na escuridão de quem ainda tem um coração de pedra. Ali ninguém conhece a essência, tão somente a aparência de viver em comunhão. Ali é onde os loucos se entendem, onde sábios se prendem ao valor da tradição. O falso paraíso presente, o fanatismo distante, o cristianismo sem direção. Ali é onde todos proíbem, onde todos permitem, onde são assim, nem sim, nem não. É por isso Deus não habita mais em templos feitos por mãos de homens. Deus não será jamais acorrentado às paredes de uma religião. Deus não habita mais em templos feitos por mãos de homens. Deus não será jamais enclausurado na escuridão de quem ainda tem um coração
de pedra. Que vença mesmo que haja desavença todo aquele que repensa na crença da presença de Deus. Sejamos coerentes, transparentes, reluzentes, conscientes, todos crentes que somos os filhos seus. Na rua, no trabalho, na escola, na loja, na padaria, no posto, na rodovia, na congregação. Que haja em nós o mesmo sentimento, que Deus habita em nosso coração. Deus não habita mais em templos feitos por mãos de homens. Deus não será jamais acorrentado às paredes de uma religião. Deus não habita mais em templos feitos por mãos de homens. Deus não será jamais enclausurado na escuridão de quem ainda tem. Deus não habita mais em templos feitos por mãos de homens. Deus não será jamais acorrentado nas paredes de uma religião. Deus não habita mais em templos feitos por mãos de homens. Deus não será jamais enclausurado na escuridão de quem ainda tem. Coração de pedra. Glória a Deus pela sua infinita misericórdia. Eu queria convidar você a se colocar em pé para a gente fazer uma leitura. É só falar qual a leitura, né, pastor? Jeremias 31. Isaías, Jeremias, lá no Velho Testamento. Capítulo 31. Nova Aliança 31 até o verso 40, a gente vai ler e vamos trabalhar um pouquinho o nosso conceito de igreja, nossa identidade, onde tudo começou. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um o seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Vamos parar nesse texto aqui, eu acho que essa porção já é suficiente. Um novo pacto, contrastando com o velho pacto dado em letras escritas em pedras. Esse novo pacto será agora
a lei de Deus, a vontade de Deus escrita em coração humano. Ao invés de um mediador do Velho Testamento, o próprio Espírito habitando em cada um de nós será o mestre, o professor da sua palavra e da sua vontade. Deus, nesta tarde e noite, de tanta glória, de tanta graça, momento em que o Senhor já falou tanto ao nosso coração, abre a nossa mente, abre o nosso coração, para a compreensão do teu plano divino, que os nossos atos, nossas ações, nossas definições, nossas atitudes, Senhor, enquanto crentes em Cristo Jesus, discípulos do Senhor, membros do teu corpo, que sejam todas estas coisas balizadas na tua vontade, na tua palavra, no teu plano, no teu querer, pois é o que nós te pedimos agora em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Há grandes declarações teológicas escritas ao longo dos séculos por grandes teólogos, grandes confissões. Talvez uma das mais importantes, uma declaração de fé de Westminster, foi escrita na época da Reforma, que traduz a essência do que é de verdade o propósito maior do ser humano. Diz algo mais ou menos assim: que a razão maior da minha existência, da sua existência, da nossa existência, é ter comunhão com Deus, o Criador, e viver para a glória do seu nome. O fim último, a coisa mais importante, o propósito maior da minha vida, da nossa vida, da sua vida, da vida da raça humana como um todo, é viver em comunhão com Deus, é viver para a glória de Deus. Aliás, em 1 Coríntios 1:9, Paulo diz: fiel é Deus, o qual nos chamou à comunhão com o seu Filho, Jesus Cristo nosso Senhor. Em 1 Coríntios 10:31, Paulo também afirma que você, o que quer que faça, faça para a glória de Deus. Estes são os critérios de certo e errado na minha vida e na sua vida. Não para a minha glória, não para a glória do outro, não para elevar o meu nome, não o nome do outro, mas o nome de Deus. Não é o meu apego, a minha amizade, a minha relação com você, ou estar com você, ou não estar com você, ou gostar de você, ou ser amado ou não por você. Esse não é o propósito maior. Aliás, quando nos entregamos aos seres humanos e buscamos glória uns nos outros, quando damos o nosso coração e a nossa vida para alguém, o que resta no final é só decepção. Pode ser o príncipe encantado que for, a princesa mais linda do universo. O final é decepção. Por quê? Porque o fim último do ser humano é ter comunhão, intimidade, é perceber Deus a cada momento, é andar na sua presença e viver para agradar o seu nome, para falar bem de quem Ele é, para a glória de Deus. Ao longo da história, em diversas instâncias, Deus se apresentou à criatura humana e o homem teve contato com o Criador e também viu, percebeu e viveu para a sua glória. E toda vez que isso acontecia, o episódio, o momento era definido como uma espécie de visitação divina. Eu já repeti isso aqui nessa igreja algumas vezes, uma palavra hebraica muito preciosa, a palavra pakad, que quer dizer Deus visitando alguém. Quando Deus visita alguém, não significa que Ele não estava lá anteriormente, porque Deus é onipresente. Parece chocante, mas é simples. Eu gosto de dizer, para contrastar, Deus está inclusive no inferno. Não há nenhum lugar neste universo em que a palavra de Deus não esteja lá, a presença de Deus não esteja lá, para dar sustentação ao bem e até ao mal. Parece contraditório, parece esquisito.
Mas é que Deus é o Criador e tudo o mais é criação de Deus, e nada subsiste sem a sua palavra. Aliás, Hebreus capítulo 1 diz que todas as coisas são sustentadas pela palavra do seu poder. Se Ele falar, nós desintegramos. Se Ele falar, as moléculas e os átomos de qualquer árvore, de qualquer estrutura dessa tenda se desfaz a qualquer momento, assim como Ele falou e do barro nos fez e nos sustenta de uma forma maravilhosa, incrível, e a ciência ainda corre atrás de entender a beleza da natureza e a beleza da criação. Deus está em todo lugar. Deus está no presídio, Deus está nos piores antros desta cidade. Não precisa colocar câmeras para tentar flagrar uma extorsão. Deus está lá. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, a contemplar os maus e os bons, Provérbios 15:3. Mas existe uma forma especial em que Deus estabelece uma visitação. Ele se apresenta aos seus filhos, suprindo uma necessidade, amando, provendo filho para estéril, trazendo consolo, cura, conforto, estando presente no momento mais terrível, mais difícil, mais complicado. A presença inexplicável, a visitação de Deus é algo tremendo. Mas há momentos também em que Deus visita a raça humana para a condenação. Os desastres naturais, os desastres que nós não entendemos, consequência dos nossos próprios pecados, dos milhares de avisos ignorados, da corrupção que graça quase toda a relação política desse nosso país, faz com que morros desabem, faz com que famílias passem necessidades enquanto outros têm demais. E quando Deus visita para a condenação e para a destruição, é uma visitação especial de Deus. Então, ao longo da história, essa relação vem sendo descrita na Bíblia, a visitação de Deus. Foi assim no Éden, por exemplo. Gênesis capítulo 3, verso 8. Havia uma voz que passeava no jardim pela viração do dia. E ali estabelecia uma comunhão, uma intimidade. Vocês têm que ler a Bíblia compreendendo que a linguagem às vezes é uma linguagem chamada de antropomórfica. Ou seja, o homem descreve como Deus se apresentou de uma maneira humana, porque ele não tem palavras para expressar o infinito aparecendo para o finito. É como dizer, o indivíduo correu como uma lebre. Não era uma lebre, ele correu como uma lebre. Então, quando Deus nos visitou, não significa que Ele bateu na porta como quem fosse vender um produto para Adão e Eva. Significa que a presença divina encheu aquele lugar, havia uma manifestação poderosa de intimidade. Você deve ter sentido isso na sua vida, no seu momento de entrega, de conversão, naquele momento maravilhoso, íntimo, em que o seu coração foi inundado por uma presença. A coragem veio, o amor veio, o perdão veio, a alegria veio, o consolo veio, e você diz: Deus verdadeiramente esteve aqui. Então a Bíblia descreve essa presença, essa visita de Deus no Éden, passeando pela viração do dia, como se fosse um momento especial de comunhão íntima entre Adão, Eva e o Senhor. O contato, amados, preste atenção aqui, foi pessoal, foi direto, não havia intermediários. Adão e Eva não tinham que ligar para Maria, nem para João, nem para Pedro, nem para o pastor, nem para o bispo, não precisava, era direto. Deus presente, sem intermediário, sem qualquer templo, sem qualquer estrutura humana. Deus falando especial e diretamente com o ser humano. E depois, fora do Éden, aliás, ainda no Éden, veio o terrível episódio da queda humana, da desobediência humana. Quando o homem decide ser independente, decide desobedecer o Senhor e viver de forma autônoma, de forma independente,
E aí começa a aparecer o que é chamado na Bíblia de separação. É uma morte espiritual. O homem agora tenta se esconder de Deus, perde a intimidade, até que Deus no Éden mesmo promete que um dia restauraria essa intimidade para sempre, através da pessoa do seu Filho Jesus. Em Gênesis 3,15 nós temos o proto-evangelho, ou seja, o brotinho, o início, a amostra grátis do que Deus faria para a redenção desta comunhão que Ele estabeleceu lá no início. Mas mesmo fora do Éden, Deus ainda continuou se relacionando de forma pessoal e na intimidade familiar. Por exemplo, Enoque, em Gênesis 5:22, é descrito como um homem que andava com Deus. Presta atenção nessa frase. Enoque andava com Deus. Ou seja, ele andava na presença de Deus, ele tinha ciência, certeza da presença de Deus. Não tem como não louvar a Deus quando você está na natureza, embriagado pelo Espírito Santo, percebendo na árvore, percebendo na nuvem, percebendo na estrela, longe de todas as ocupações do dia a dia. Você pausa para perceber a glória de Deus nos céus, a glória de Deus nas árvores, a glória de Deus nos pássaros, a glória de Deus no seu filho, na criança, no neto, no amigo, no irmão, num gesto de amor que vem do outro para você. Enoque andava com Deus, não tinha intermediário. Também, até que veio uma espécie de visitação divina que acabou condenando a raça humana que não queria andar com Deus, não percebia a presença de Deus. E o que aconteceu? Veio o dilúvio. E ali Deus condena a raça humana numa visitação purificadora. E Ele salva apenas uma família, liderada por um homem que, segundo o texto Gênesis 6:9 diz, Noé andava com Deus. Ele era tão sintonizado com Deus, que foi capaz de construir uma arca no meio do deserto, onde não havia nenhum indício de chuva. Pense, você indo no sertão central, no lugar mais inóspito, mais seco, como visitei há alguns anos atrás o deserto do Atacama no Chile, não chove. Imagine, ele estava tão íntimo do Criador, daquele que é dono de todos os fenômenos da natureza, que disse a ele: construa uma arca, eu vou destruir a terra. É como se alguém estando lá naquele morro do Rio de Janeiro, de repente recebesse um aviso: saia daí, porque esse negócio vai descer morro abaixo aí. Você não está ficando louco, que isso? Que loucura é essa? Ora, se os homens não ouvem nem o serviço da meteorologia que diz que vai acontecer, quanto mais o Senhor. Então Noé, andando com Deus, na intimidade familiar, foi livrado naquela redenção maravilhosa. E logo em seguida veio um outro fenômeno interessante. Os homens, destituídos da presença de Deus, em Gênesis capítulo 11, decidem, presta atenção aqui, esse ponto é fundamental, decidem construir uma torre. Eles querem construir um prédio, eles querem construir algo que você possa subir e atingir os céus. Estava lendo uma reportagem inca que crianças eram sacrificadas no meio dos incas para apaziguar os deuses, e eles o faziam no topo mais alto da Cordilheira dos Andes, a 6.000 metros de altura, ou seja, uma tentativa humana de alcançar os céus, alcançar o infinito, sem compreender que Deus é muito maior do que tudo que nós podemos perceber fisicamente. O homem constrói uma torre, e o pior dessa construção é o seguinte: Gênesis 11:4 diz assim: vamos construir uma cidade, vamos construir uma torre, cujo topo, cujo cume, cujo último andar toque nos céus.
Porque aí nós vamos, no nosso próprio esforço, na nossa própria construção, nós vamos chegar até onde Deus está. Esse negócio de Deus vir até onde eu estou, achando que eu sou limitado, que eu sou pequeno, que eu não consigo, isso aí está por fora. Isso é coisa para Noé, isso é coisa para Enoque, isso é coisa para outros, não para nós. Nós vamos construir algo, e através desse algo que nós vamos construir, aí sim estará estabelecido o relacionamento. Aliás, não é Deus que vai me visitar, eu vou visitá-lo. E o pior, meus amados, e preste atenção aqui, Igreja de Jesus, porque eu estou estabelecendo aqui um princípio, estou estabelecendo um exemplo bíblico que mostra o que tem acontecido com o nosso conceito de igreja. Não apenas os homens construíram algo que pudesse ser a Santa Sé, o templo batista, o grande templo da igreja, seja o que for, mas eles também disseram que iriam fazer célebre o seu próprio nome. Gênesis capítulo 11, verso 4 diz: vamos fazer um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Duas coisas eles queriam: construir um meio para alcançar Deus, e a outra coisa, eles queriam um nome célebre, que todos saibam que eu sou o bispo, o apóstolo, o papa, o pastor, o sacerdote, o guru, o mestre, o professor, seja o que for. Nós temos que fazer algo que levante o nosso nome. Aliás, o Império Inca foi destruído porque os mini-guetos dos Incas brigavam uns com os outros para disputar as múmias que eram santificadas e colocadas em lugares de adoração. A luta política pelo nome, a luta pelo título, a luta pelo PR pastor, pelo APO apóstolo, a luta pelos nomes que nós queremos galgar na igreja de Jesus e ter e obter, é essa luta que nos divide, que nos consome, que nos faz criar os templos falsos que jamais podem alcançar a intimidade da presença de Deus, porque não foi assim que Deus desenhou. Deus visita a obra. Aliás, Deus não destruiu o monumento, mas Ele confundiu a comunicação e obrigou o povo a se espalhar. Deus frustra os planos humanos e demonstra quanto somos incapazes de criar intimidade institucional com o Criador. A intimidade do Senhor vai ser sempre construída pela busca pessoal de cada um e pela singela reunião de 2 ou 3 reunidos em seu nome. Creiam nisso. Essa é a fórmula divina. Babel é o símbolo da busca frustrada das religiões e das denominações que fazem dos símbolos, dos prédios, dos célebres nomes, dos títulos, os instrumentos que imaginam promover comunhão entre Deus e os seres humanos. Neste caso, a glória é sempre humana e nunca de Deus. Aliás, Jesus disse: como é que vocês podem crer se vocês ficam buscando a glória uns dos outros, mas não procuram a glória que vem do Senhor? Passou a fase de Babel, novamente Deus institui uma nova comunhão com o patriarca Abraão. Na sequência histórica, Deus mesmo chama Abraão e o convida a desfrutar da comunhão e viver para a glória do Todo-Poderoso. Deus deu a fórmula para Abraão. Ouça o que está escrito na palavra de Deus em Gênesis capítulo 17, verso 1. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e seja íntegro. A palavra íntegro quer dizer o seguinte: quando ninguém estiver por perto, seja quem você é na presença de Deus. Deixa Deus saber quem você é, o que você sente, o que você pensa. Isso é integridade. É viver para a glória do seu nome, é andar na presença dele para ter comunhão, mas é também ser íntegro, ser sincero diante do Senhor.
Não fazer para ninguém ver, para ninguém ouvir, para agradar ninguém, para buscar a aprovação de outrem. Não. Integridade é quando você, lá no fundo do seu coração, sabe por que você ri, por que você dá presente, por que você chora, por que você fala o que fala, por que você diz o que diz, por que você é franco, por que você é sincero. Aliás, tem muita coisa que a gente acha que faz como um bem e, na verdade, lá no fundo, esconde uma motivação errônea. Tem gente que dá presente para comprar a consciência do outro, para comprar a amizade do outro. Não existe coisa mais hipócrita do que essas trocas de presentes que às vezes a gente vê, essas idas e vindas, e o cara comeu na minha casa, agora tem que comer na casa dele. Os nossos encontros sociais, as nossas datas estabelecidas, que agora você sai correndo para se endividar, para dar um presente, porque você não pode dar algo menor do que aquilo que você recebeu no dia do seu aniversário. É o padrinho de casamento, coitado, que tem que levar junto com ele uma geladeira nas costas, porque a filha dele ganhou uma geladeira. Se endivida todo. Isso não é integridade. Integridade é um contentamento que vem na presença de Deus. Eu tenho tudo porque eu tenho a presença de Deus comigo. E se eu tenho alguma coisa, é como se eu não tivesse nada, porque o que mais me vale é a presença de Deus. Se eu faço o que é certo, eu faço para a glória dEle. Se uma mulher se submete ao marido, não é por causa dele, mas por causa do Senhor dele. Se um homem ama e faz algo pela sua esposa, não é por ela, é pelo Senhor. Se você trabalha honestamente, não é para ganhar louros ou aumento, mas é porque você o faz para a glória de Deus. Isso é intimidade. Isso é andar na presença de Deus de forma concreta. Abraão andou na presença do Senhor. Ele foi o pai de muitos, pai da nossa fé também. Foi peregrino, morou em tendas, viveu pela fé, creu no impossível, sem que houvesse qualquer templo, qualquer instituição religiosa ou qualquer título. Abraão era simplesmente Abraão. Não era pastor Abraão, não era apóstolo Abraão, não era bispo Abraão. Outro dia eu recebi um e-mail de uma organização de mulheres aqui na cidade que se reúne. Aí tem um negócio de uma organização que vai numa torre aí, não sei de onde. E lá vieram os títulos. E eu mandei um e-mail rapidinho dizendo: eu não entendi. O que é isso aí? Vocês estão querendo destacar o quê, afinal de contas? São os títulos? E no meu e-mail, depois daquele e-mail, eu recebi a resposta da irmã nos outros versículos, nos outros textos, e vinha só o nome da irmãzinha: Maria. Abraão, basta? Eu quero ser pastor. O cara quer o título, ele não quer a intimidade de Deus, ele não quer a glória de Deus na vida dele, ele não quer servir na função pastoral, que pastoreia até o animalzinho na esquina, o pobrezinho lá que encontra em algum lugar, o doente, o carente, ou qualquer um em qualquer lugar. Ele quer um título para credenciar a boa obra que ele fará para os homens. Isso não é intimidade com o Senhor. Queridos, andem na presença de Deus e sejam íntegros diante dEle. Filhos, sejam obedientes na presença de Deus e íntegros. Maridos, sejam fiéis diante de Deus para o Senhor, para a glória de Deus. Mulheres, sejam submissas, fiéis aos seus maridos. Cuidadoras, mães dos seus filhos, para a glória de Deus. Servos, trabalhadores, empregados, funcionários, façam para a glória de Deus. Sejam íntegros na presença de Deus. Entrem na empresa na presença de Deus. Levem a presença de Deus lá para dentro. Transformem aquele lugar num lugar de glória e de manifestação do Senhor. Não precisa estabelecer um templo na empresa. Você, reunido com seus irmãos, estabelece naquele lugar o templo do Espírito, a ação do Espírito. Quando você anda como pessoa, como crente em Cristo, onde quer que você pise, você leva a presença de Deus.
E as pessoas são capazes de ver aquilo que eles não entendem quando você abre a boca e fala, mas eles entendem quando você abre a mão e abraça e cumprimenta e ama e dá um sorriso e toca na pessoa e doa quando tem que doar e serve quando tem que servir. Amém? A intimidade do Senhor será sempre constituída assim. Depois, lá no Êxodo, a história continua. Quando a gente olha para o Êxodo, logo nós temos aquela nossa síndrome do espetacular, síndrome da operação miraculosa de Deus, porque para muitos crentes em Cristo, Deus só aparece quando tem trovão. Os irmãos que nos visitam aqui, essa igreja, eu sou pentecostal porque quando eu entreguei minha vida a Jesus, o Espírito Santo veio, me batizou, me colocou no corpo, e essa igreja nasceu lá em Atos capítulo 2, foi não? Mas tem um nomezinho pentecostal, né, que o pessoal usa muito, para aqueles irmãos que gostam do trovão, como Elias, tem que descer fogo para destruir todo mundo, gostam do trovão. Deus só pode aparecer se for no espetacular. Então eles olham para o Êxodo e pensam logo o seguinte: rapaz, você quer ver a presença de Deus? É um homem com um cajado, tocando no mar, abrindo ao meio, passando a seco, e depois o inimigo veio, e o inimigo morreu no meio, Faraó e seus cavaleiros, porque o mar se fechou. Ô glória! É isso aí. O Valdo está se denunciando ainda, mano. Mas o Valdo dá glória para tudo que é de Deus, né? E Deus pode agir no espetacular também. Deus também pode fazer o espetacular. Mas nós somos mal acostumados. Nós estamos achando que a intimidade com Deus é essa coisa de super-herói público, essas manifestações visíveis, grandiosas, é só isso. E nós limitamos a nossa relação com Deus com o espetacular. E quando o espetacular não funciona, e quando não funciona, quando as coisas se quebram, quando a família arrebenta, quando a doença pega, quando o câncer vem, quando a morte visita, você tem a impressão de que Deus não está lá. E não é verdade. O maior evento do Êxodo, a redenção mais poderosa, aconteceu, sabe onde? Nos lares dos judeus, portas fechadas, reunidos em casa. Naquele momento, Êxodo 12:3 diz: falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro em casa, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Ali em cada casa, na intimidade, o pai da família se tornou um sacerdote, um mediador. O cordeiro foi repartido para depois ser comido pela própria família. Mas o sangue daquele cordeirinho, pela fé, foi colocado nos umbrais da porta. O anjo da destruição passou e para ele se tornou o anjo da vida, o anjo da redenção, o anjo da preservação. Amém? O que quer dizer isso? Não busque o espetacular. Busque a intimidade, que lá na sua casa, lá no seu grupo, lá no hospital, lá na cadeia, lá no lugar mais íntimo, você pela fé invoca o nome do Senhor e Ele vai lhe visitar com grande poder. Vai te dar graça, vai encher o teu coração de esperança e de alegria. Mesmo preso, mesmo doente, mesmo faltando, mesmo perdendo, Deus é poderoso para cuidar de você. Essa é a intimidade que o Senhor propiciou. A grande redenção não estava no espetacular, mas estava na intimidade do lar, da casa. E aí, amados, no deserto, o que aconteceu? O povo de Israel, a busca pelos símbolos visíveis. O povo logo se esqueceu de Deus e quis construir, e construiu um bezerro de ouro.
algo visível, algo que eles pudessem pegar, uma estátua, como enchem nesse país e principalmente nesse estado, cada cidade com estátuas enormes, visíveis, compradas, erigidas com dinheiro público, uma vergonha para o nosso país. Se eles soubessem que eles atraem demônios para gerir aquela cidade, erigindo estatuetas, não importa de quem, pode ser de quem quer que seja, não interessa. O que interessa na verdade é que Deus é vivo, o Senhor é vivo, e a intercessão por uma cidade, e a presença de Deus numa cidade, não depende da estátua, não depende do templo, mas depende de pessoas que andam na presença de Deus, que se reúnem em seu nome, que invocam e proclamam o seu nome. Foi assim. E logo Israel estava querendo um bezerro de ouro, construir um bezerro de ouro, e olhou para aquele bezerro e disse assim: sabe quem nos libertou de lá? Foi esse bezerro aqui, foi essa estátua aqui, feita por mãos humanas, feitas no esforço humano, tal qual a Torre de Babel. Aí o que é que Deus teve que fazer com aquela raça, com aquele povo rebelde? Deus teve que mostrar a eles uma forma de centralizar a adoração, e deu ao seu povo símbolos, sombras, a lei, o sacerdócio, o tabernáculo, o reinado, o templo, os profetas, os reis, meios divinos para purificação, reeducação e centralização da comunhão, até que chegasse a plenitude dos tempos. Eram setas indicando a realidade. Era uma seta dizendo: Fortaleza a 150 quilômetros, porque a realidade é a cidade, não a seta. Assim era o Velho Testamento e suas instituições, sem poder para de verdade tirar pecado de quem quer que seja. Ora, Hebreus 10:4 diz que é impossível que sangue de touros, de bodes, tire pecado de alguém. Ali era uma espécie de promissória, de cheque pré-datado, porque um dia o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo viria para resgatar tudo aquilo que estava em depósito, que foi feito pela fé através dos animaizinhos. Mas Deus teve que fazer aquilo a um povo criança, um povo infantil, um povo pecador, um povo que era insubordinado. O Velho Testamento traz isso, até que no meio disso tudo veio o novo pacto, uma promessa. Ele levanta o profeta no ensejo do fracasso humano para dizer que viria um dia em que nada disso mais teria sentido ou faria sentido, nem a arca, nem as tábuas, nem o maná, nem a vara, nem o tabernáculo, nem as cortinas, nem os véus, nem os sacerdotes, nem as suas roupas paramentadas, nem Urim, nem Tumim, nem profetas, nem mediadores, nada disso mais faria sentido. Olha, vai chegar um dia, e foi prometido, é o pacto que eu farei com o meu povo. Eu vou colocar a minha lei no interior deles, vou colocar essa lei no coração deles, eu vou ser o Deus deles e eles serão o meu povo. Não vai precisar ensinar ninguém, a mais ninguém, porque eu mesmo vou ser o professor deles. Eles terão a minha palavra em suas mãos, escritas na mente e no coração. O Espírito Santo de Deus estaria em cada um, e não apenas nos ungidos especiais, como no Velho Testamento. Amados, esse é o momento que nós estamos vivendo. A profecia de Joel capítulo 2 foi cumprida hoje. Vocês estão de casa em casa cumprindo o papel de sacerdotes, sacerdotisas, ministros, ministras, profetas, fazendo com que o reino de Deus aconteça ao redor de uma mesa, ao redor de uma comunhão bem simples, e o Senhor se manifestando poderosamente ali naquele lugar. Foi cumprido em Pentecoste, e hoje nós vivemos isso para a glória do seu nome. O novo pacto promete colocar cada discípulo na presença imediata do autor das Escrituras. Precisa mais alguma coisa?
senhores mestres, senhores professores, senhores detentores do saber, senhores teólogos, senhores professores de Bíblia, senhores mestres, senhores doutores da teologia. Precisa mais? Será que você se contenta em ser apenas um estimulador do conhecimento de Deus que se transforma em vida, ao invés de encher a cabeça do povo de informação? Será que você acredita que um novo convertido, cheio do Espírito, é capaz de falar das grandezas de Deus, muito mais do que um teólogo, um apóstolo, um bispo, um profeta, um pastor? Eu acredito, porque nós temos visto isso aqui no nosso meio. Pessoas simples, abrindo a boca e profetizando em nome de Jesus, e falando das grandezas de Deus, e glorificando o nome do Senhor, e percebendo a presença de Jesus, porque eles têm o Espírito Santo tal qual eu tenho, tal qual o outro tem, tal qual o outro tem. Não existe mais na igreja de Jesus os ungidos especiais que oram para que todos sejam curados. Não existe mais ninguém, não é necessário mais essa baboseira de um indivíduo que fica na frente operando milagres, jogando paletó no povo. Eu nem tenho paletó para jogar. É como dizem de vez em quando: pastor, quando é que tem culto de libertação na sua igreja? A resposta é: quando é que não tem libertação na nossa igreja? Porque toda hora que nós nos reunimos em nome de Jesus, seja em casa, seja debaixo da mangueira, seja aqui, o Senhor opera a libertação. Glória a Deus. Quantas graças, quanta glória, quanta libertação. Quando nós queremos computar e marcar o dia e marcar a hora, sabe o que é que nós estamos fazendo? Construindo uma Babel para fazer célebre o nome do bispo. Você quer milagre? Pega na camisa do bispo. É o milagre da caatinga. Eu estou suado pra caramba aqui. Só isso. Sou ser humano como qualquer outro. Eu não sou pastor, eu estou pastor. Pastor é uma função, não é um título. O meu nome se escreve Armando com A. Se for minúsculo, melhor ainda. Tira o título. Eu não tenho nem mais unção do que qualquer pessoa aqui dentro. Eu não tenho. Todos nós temos a unção. 1 João 2,20. Quantos ungidos de Deus temos aqui hoje à noite? Levanta a mão. Há uma unção, já posso sentir. Verdadeiramente Deus está aqui. Louvado seja o nome de Jesus. Quantos ministros, quantos sacerdotes, quantas sacerdotisas, quantos mediadores do Senhor, quantos servos, quantos discípulos. Glória a Deus. É por isso que o diabo e as portas do inferno não podem resistir à igreja que sai invadindo todos os cantos com os ministros do Senhor, pastoreando uns aos outros, ensinando uns aos outros, perdoando uns aos outros, amando uns aos outros no temor do Senhor, andando na presença do Senhor. Amém? Isto é igreja. Jesus deu o exemplo. Ele determina o modus operandi da igreja e desta comunhão. Jesus é o novo paradigma. Quando ele veio, lá estava o templo, lá estava o sacerdote, lá estava a torre de Babel, lá estava construídos os palácios, os políticos. E o que ele fez? Ele não tinha onde reclinar a cabeça. Ele andou no meio da rua, ele ministrou as pessoas, ele andava de casa em casa. Seus maiores milagres foram operados em casa. Ele estava nas festas, nos casamentos. Jesus andou no meio da rua tocando em pessoas. Ele entrou no templo, mas foi para descer a vara naquele povo que estava fazendo do lugar de oração para os gentios um lugar de comércio. Jesus foi o exemplo. Ele encontra a torre, as celebridades, a arrogância dos rabinos, a hierarquia do conhecimento, os detentores da sabedoria, a estrutura templária, os ritos que se tornaram um fim em si mesmo. Porém,
a sua simples presença passa uma borracha em tudo isso e redesenha o ajuntamento, o compromisso, a noção de poder, a hierarquia daquele que é o maior se torna o menor e serve. É o estar na presença como Maria aos pés dele e não como Marta fazendo coisas para agradar Jesus. Ele não precisa disso. Permanecer mais do que produzir. Estar antes do fazer, graça e vida. Jesus então redesenhou a igreja, a lei das regras para o amor de Deus e amor ao próximo, a noção de pecado, do ato de pecado para a intenção no coração, do templo para o coração, para a vida. Não é o templo de tijolo, é o templo do Espírito, é o meu corpo, é a presença de Deus, igreja, enquanto eu estou reunido com meu irmão. O sacerdócio do alguns para todos, o acesso do véu para o canal aberto, a inclusão de alguns convidados amiguinhos para os rejeitados que foram convidados. Jesus disse: força eles a entrar, chama, porque eu convidei os meus amigos e eles não vieram. Pois sai pelas ruas, vai buscar os coxos e os aleijados, traze-os, porque há fartura na minha mesa. O seu grupo pequeno não pode ser um grupo, um ajuntamento de amiguinhos. Tem que ser um lugar de restauração para aqueles que estão enlutados, quebrados, encarcerados, doentes, presos, escravos do pecado e do diabo. Amém? Traz para dentro. Traz para dentro. Jesus mostrou isso. Eu não vim chamar justos, mas pecadores. A visitação do exclusivo Santo dos Santos para os 2 ou 3 reunidos em seu nome. Cristo encarnado no Espírito. Cada discípulo, cada grupo de discípulos, templo vivo de Cristo na terra. Seu corpo, sua igreja, sua identidade. Aleluia. Comunhão, intimidade com Deus. Aí veio o Pentecoste, vocês já sabem a história, eu já adiantei aqui. O grande ajuntamento, como hoje à noite, é uma faceta da igreja. Aqui são os grupos pequenos que se reúnem dominicalmente, e nós estamos como numa praça pública, um lugar aberto para convidar qualquer um a ouvir a palavra de Deus. Mas o grande ajuntamento destaca o quê? O porta-voz, o mediador, o líder, os seguidores. Enquanto o pequeno ajuntamento destaca a ação inclusiva, multiforme, descentralizadora do Espírito Santo sobre a vida de mediadores comuns, gente como vocês, como nós, seguidores que se transformam logo em líderes, discípulos que se transformam em discipuladores. Por que a gente custa tanto a entender isso? Por quê? Porque a gente custa tanto a aceitar o modelo bíblico? Desconhecimento? Medo de abrir a vida? Medo da decepção? Deus quer nos conduzir para novos caminhos, e a definição da Igreja Batista Central de Fortaleza, a definição da nossa membresia está na sua presença em um grupo pequeno. A manifestação da igreja nos vários bairros da cidade de Fortaleza para a glória de Deus. Provérbios 18:1 tem uma palavra para você que gosta de viver isolado ou solitário no meio da multidão. Quem se isola busca interesses egoístas, diz Provérbios 18:1, e se rebela contra aquilo que é o senso comum, a sensatez. Em nome de Jesus, querido, Roma transformou a igreja numa instituição e num prédio. Mas o Espírito Santo de Deus está nos levando para um modelo maravilhoso na sua presença. Deixa eu citar só um texto para a gente terminar aqui e você entender. Interessante, falei ontem à noite aos líderes aqui, aos líderes de grupos pequenos. Em Atos 8:3, a Bíblia diz que Paulo, diz o texto que ele devastava a igreja nos seus dias. Como é que ele fez isso? Indo de casa em casa,
Ele arrastava homens e mulheres e os lançava à prisão. A igreja estava reunida de casa em casa. Diz aqui em Atos 12:1 que naquela ocasião o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja. Em Romanos 16:1 diz: recomendo-lhes nossa irmã Febe, serva da igreja. 16:5 diz: saúdem também a igreja que se reúne na casa deles. Saúdem meu irmão amado Epêneto. Saúdem os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa e a igreja que se reúne em sua casa. Deixa eu só dizer aqui um conjunto de palavras finais. A paródia desintegrante do cristianismo, a perseguição que virá sobre o Brasil, vai desintegrar a igreja institucional, vai desintegrar a organização, e só prevalecerá o organismo vivo, que é organizado, que tem procedimentos, que faz as coisas com excelência, mas que sobrevive de andar na presença de Deus como igreja de casa em casa, de casa em casa. Um cristianismo que faz do indivíduo sua própria autoridade, que presume amar a Cristo sem amar o corpo de Cristo, que propõe um autocomissionamento à revelia da comunidade, uma restauração isolada do corpo, nada mais é do que uma paródia que submerge nas trevas e no vazio da egolatria, sem Deus e sem esperança. Nenhum homem de Deus pode ser comissionado fora da igreja de Jesus. Nenhuma pessoa pode ser restaurada a não ser na comunhão do corpo de Cristo, na relação com os irmãos que se tornam um instrumento de Deus para o aperfeiçoamento da minha vida e da sua vida. A tentativa de se isolar pode detectar, não é só um problema da pessoa, é um problema espiritual, é uma tentativa do inimigo de te manter fora daquilo que pode lhe trazer salvação, restauração, vida íntima com Deus, para a glória de Deus. Não se isole, não se isole, faça parte. Você foi criado e redimido para fazer parte, envolver-se, doar-se, identificar-se e ser identificado na igreja de Jesus, seu corpo vivo na terra, sua, minha e nossa identidade. Quem ama Jesus Cristo, ama seu corpo, ama sua igreja e reconhece que o fim último do ser humano é ter comunhão com Deus e viver para a sua glória, e que a manifestação e a visitação poderosa de Deus acontece quando você se submete a Ele e quando você se reúne com os seus irmãos em nome dEle. O poder de Deus ali se manifesta. Amém? Vamos curvar nossa cabeça e vamos orar. Senhor, a gente passeou pela história do Velho Testamento, pensamos alguns exemplos preciosos dos teus propósitos, do teu desejo de separar um povo especial, um povo íntimo, um povo que te conhece mais do que qualquer coisa, um povo que te ama, que te busca cada dia na intimidade pessoal, e que na presença de outros irmãos e em teu nome celebra a tua glória, o teu corpo, a tua igreja e o teu reino aqui na terra. Pai amado, nós estamos também dando esta ênfase, Senhor, porque sabemos que há milhares aqui ao nosso redor que não têm ideia de quem seja Jesus, o nosso Senhor, nosso Salvador. Eles não têm ideia do vazio, da insignificância, da tristeza, da depressão, da profunda morte que é viver longe dessa intimidade, dessa comunhão com Deus. Oh Senhor, e nós
temos experimentado isso, a tua presença, a tua presença, a tua presença, a tua presença. Oh Senhor, que assim como Jesus disse: vinde a mim cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei, que a tua igreja seja o alívio, o teu corpo presente para aqueles que necessitam ao nosso redor. Que a tua presença, o Espírito Santo de Deus, continue nos ensinando. Que aqueles que têm o dom do ensino, o dom da interpretação, sejam estimuladores daquilo que o Espírito já faz no coração de cada um. Glórias ao teu nome, Senhor. Queremos neste mês elevar bem alto o teu nome, Jesus, o nome do teu corpo vivo na terra. A tua glória manifesta através da igreja, porque Paulo disse que através da igreja a sabedoria de Deus seria conhecida de principados e potestades nas regiões celestiais. Fortaleza nunca mais foi a mesma a partir do momento que a tua igreja, não esta apenas, mas as demais igrejas reunidas em teu nome nesta cidade, proclamaram o teu nome, começaram a andar na tua presença. Oh Jesus, completa a tua obra antes da volta do teu filho e levanta o teu povo com poder para redimir esta cidade, esse estado e esta nação para a glória do teu nome, Senhor. Diga ao Senhor: eis-me aqui, sou teu discípulo, faço parte de uma comunidade de discípulos, sou igreja de Jesus com os meus irmãos. Glórias ao teu nome, Senhor. Enquanto nós estamos na presença do Senhor em oração, quero perguntar se tem alguém aqui hoje à noite que gostaria de dizer: olha, eu não sabia que Deus queria ser íntimo comigo. Basta você abrir o seu coração, a sua casa, sua porta. Basta você dizer: Jesus, entra na minha vida, seja o meu Senhor, o meu dono, meu guia, meu mestre. Anda comigo, Senhor. Eu já estou cansado de andar longe da tua presença. Eu quero a tua visitação na minha vida. Eu quero o teu perdão para mim. Eu já cansei de buscar ídolos, de buscar pessoas, de buscar nos bens, nas riquezas. Eu te quero mais do que qualquer coisa, mais do que qualquer coisa. Eu não posso deixar de te amar. Amém? Se tem alguém aqui que publicamente, talvez já veio do grupo pequeno com essa convicção, ou está aqui hoje à noite pela primeira vez e quer dizer publicamente: eu quero hoje à noite entregar a minha vida a Jesus e andar na presença dele, levanta a sua mão aí onde você está. Tem alguém hoje à noite? Deus te abençoe. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Amém. Dê um abraço nessas pessoas. Mais alguém hoje à noite para dizer: hoje é meu dia, glória ao Senhor. Vamos celebrar. Mais alguém, mais alguém, mais alguém. Hoje à noite você tem coragem de dizer: eu quero Jesus, aleluia, aleluia. Eu quero ser discípulo de Jesus. Quero confessar Jesus como meu dono, meu Senhor, meu mestre. Eu quero uma nova vida, quero viver esse novo pacto com Cristo. Mais alguém? Mais alguém? Oh Jesus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu não posso deixar de chamar, vamos para cima. Terminar para cima. Aleluia. Povo de Deus, vamos ficar de pé. Tem mais? Amém, 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 amém. Você que entregou a sua vida a Jesus, eu espero que as pessoas aí ao seu redor estejam já lhe integrando no corpo, convidando você para fazer parte de um grupo pequeno. Se não, lá no final tem um espaço chamado Conexão, lá na Palhoça também. Você pode ir lá e dizer: eu estou aqui hoje à noite porque eu entreguei minha vida a Jesus. Nós queremos lhe conhecer melhor. E ao pessoal, os atletas de Cristo, Deus abençoe vocês, tá bom? Vamos continuar aqui na brecha, intercedendo para a glória de Deus. Louvado seja Deus, uma boa semana na paz de Jesus. Amanhã tem oração, quarta tem ensino aqui e lá, tem celebrando a restauração aqui, tem celebrando lá na sexta-feira, aqui na segunda-feira. E nós estaremos aqui no domingo de novo, pela manhã e à noite, para a glória de Deus. Vamos celebrar a presença de Deus no nosso meio, em nome de Jesus. Amém.